Olá pessoal, tudo bom? Nós iremos retornar às nossas aulas online. Hoje a gente vai iniciar o capítulo 8, né, que fala sobre o continente europeu novamente, certo? Então a gente viu aí todo o capítulo 7, né, já foi visto todas as características, todos os tópicos. Agora a gente vai trabalhar o continente europeu, capítulo 8, né, que fala sobre a economia e produção do espaço, né? A gente vai ver também as características gerais da paisagem europeia, né? Paisagem rural, paisagem urbana. A gente vai ver diversidade econômica na Europa, regiões agrícolas, política agrícola comum, né? O PAC. A gente vai ver industrialização e urbanização na Europa, né? E a gente vai ver os sistemas europeus de transporte, né? Falar um pouco dos transportes da Europa. Esses são os tópicos da aula de hoje, né? Pois vamos começar. A gente vai lá para a página 454, né? Página 454, que fala sobre economia e produção do espaço europeu. Aqui a gente já vai ver logo as características da paisagem, né? Do continente europeu. No que diz respeito à questão das novas tecnologias para a produção agrícola dos campos europeus, né? Então, no primeiro e segundo parágrafo já fala do processo de ocupação do território europeu e da ampliação dos campos de cultivo, né? E isso foi construído ao longo da história da Europa, de todo o desenvolvimento da Europa, né? Desde lá do feudalismo até a fase atual, no que diz respeito à questão da produção de grãos, né? Para a alimentação da população da Europa, consequentemente da população do mundo, né? Então lá onde se iniciou, né? Na Europa, na Ásia, né? Onde se desenvolveu as primeiras civilizações e onde se desenvolveu a questão do cultivo de grãos, né? Que é no caso a agricultura. Depois a pecuária, né? Então o que a gente vê aqui nesse parágrafo ainda da página 454, falando sobre as novas tecnologias que são empregadas, principalmente para o setor agrícola, né? Mas mostra-se também o outro lado, né? O lado negativo da questão dos problemas ambientais, que são muitos, né? Na Europa, por conta do desmatamento, consequentemente do plantio, né? Da atividade humana e, consequentemente, o aquecimento global, né? Então, por um lado, a Europa evoluiu, progrediu no que diz respeito à economia, né? Desde o início com a atividade agrícola, né? Consequentemente, veio outras atividades, como a indústria, né? As tecnologias, favorecendo ainda mais o homem. Mas, por outro lado, mostra-se a questão também dessas características gerais da paisagem, né, com o assunto que a gente está vendo aqui, a questão dos problemas ambientais, que são muitos também, né, por conta da atividade humana, né. De certa forma o homem evoluiu, né, progrediu, chegou à fase industrial, chegou à fase tecnológica, mas por outro lado tem esse lado negativo da questão da poluição, né, dos problemas ambientais que nós enfrentamos hoje, certo? Então, na página 454 fala exatamente isso, desse progresso ao longo da história da Europa, né, dos séculos, dos momentos de desenvolvimento da Europa, de toda a Europa, né, dos campos de cultivo, da pecuária, da indústria e das novas tecnologias que são empregadas, né, para todos os setores da economia hoje na Europa. Mas, por outro lado, vê a questão dos problemas ambientais causados pelo homem, né? Desmatamento, queimadas, poluição atmosférica, né? Então, por um lado, houve o crescimento das atividades, principalmente da atividade industrial, mas, por outro lado, veio a questão dos problemas ambientais também, que é muito debatido, não só na Europa, como no mundo, né? Então é isso, aí vocês vão ler aqui, tudo que eu falei está aqui no livro, né? Vocês vão ler para poder se aprimorar mais nesse tópico, certo? Então vamos lá para a página 455, né? Que aqui a gente vai ver a paisagem rural e a paisagem urbana da Europa, né?
Na paisagem rural, a gente mostra a questão da evolução do maquinário, né? que a Europa também já evoluiu, não só nas cidades mais desenvolvidas, no que diz respeito à produção de grãos, mas também para as pequenas e médias cidades da Europa, para a questão de máquinas cada vez mais modernas, tratores, né? Que se encarregam da produção, né? As técnicas empregadas na área rural da Europa é de policultura. O que é policultura? É o cultivo de vários produtos, né? Ele não vai trabalhar apenas ou só com a cana-de-açúcar, ou só com milho, com arroz e feijão, não. Eles vão trabalhar com várias atividades, né? Vários tipos de cultivo, certo? Então, por isso que o nome se dá técnicas de policultura, ou seja, trabalham com vários tipos de produtos agrícolas, né? Algumas são de pequenas áreas, né? Fala aqui no texto. Ele fala também na questão de rotação de cultura, é quando aquele agricultor tem 3, 4 lotes, né? Ele produz, quando aquele lote ele produz em 2 lotes, deixa 2 descansando, né? O solo se recuperando para depois ele fazer o replantio. Então aquela área que estava sendo produzida vai ser retirada, a produção ele vai deixar ali descansando por um tempo, aí eles vão plantar naquela área que já estava descansada, né? Então eles vão fazendo aquela rotação de cultura, né? Então, para ele aproveitar ao máximo o solo, e também por onde ele tirou aquele produto, ele tem que deixar um tempo lá para o solo se recompor, né? Isso é rotação de cultura. Fala-se também no texto, na paisagem rural, né? No tópico da paisagem rural, na questão da irrigação, porque a Europa também é uma das nações que mais utiliza a irrigação no seu processo de produção agrícola, né? Então não vai esperar apenas pela chuva, e sim por técnicas de irrigação, né? No Brasil já foi passada essa cultura de que, por exemplo, a nossa região, a região Nordeste, não prosperava muito por conta da chuva, não, porque tem as técnicas modernas, né, voltada para a questão da irrigação, que a gente pode muito bem passar o dia jogando água no solo e dando frutos, né, alimentos para a população nordestina. Então o que está faltando é o quê? Questão de investimento, né, para o Nordeste, para que o Nordeste possa progredir ainda mais nessa questão da produção de grãos, né, e não se atrelar apenas à questão do clima. Não é porque o clima aqui é quente que a gente vai deixar de produzir, né? Então isso já foi provado, né, que o que está necessitando para a nossa região, a região Nordeste, é simplesmente questão de investimentos, né, para que o Nordeste possa produzir ainda mais, né? Já foi instalada em épocas passadas a SUDENE, que era a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que tinha o objetivo de incrementar a produção do Nordeste, né, dos pequenos e médios agricultores, mas de fato não prosperou, porque o dinheiro que era repassado para a SUDENE foi desviado através de corrupção dos políticos aí corruptos do Nordeste, né, e de outros estados que acabaram se apoderando da SUDENE, desse órgão, e que ocorreu muita corrupção dentro desse órgão, que acabou que o dinheiro não chegou às populações que realmente necessitavam, né, que eram os pequenos e médios agricultores, para que ocorresse o desenvolvimento da produção agrícola aqui no Nordeste, né? Não só a agricultura, como também a pecuária, né, que é a criação de animais, né? Então o Nordeste era para ser muito mais rico se tivesse esse investimento, né? E fala também na questão do terraceamento em terrenos irregulares, porque a Europa também tem algumas áreas de serra, de montanhas, né? Não tem como plantar. O que eles fazem? Na base da montanha eles vão fazendo terraceamento, vão passando trator para poder ir plantando em degrau. Então quando chove, a água vai se acumulando nos degraus até chegar no degrau mais baixo, né? Onde há ali a produção, né? Uma maneira de poder aproveitar também o solo, né, para a agricultura em áreas de montanhas, em áreas de morro, em áreas de serra, né, porque a Europa já tem, a maioria dos países da Europa são pequenos, né, são o tamanho de um estado aqui do Brasil, muitos países europeus, então o território já é reduzido, então eles procuram áreas, até onde tem montanhas eles estão plantando, né, através do terraceamento, né, eles fazem terraço ali na base da montanha até no topo. Então, quando vem a chuva, a água vai caindo de degrau em degrau, se acumulando, né? E ali eles desenvolvem as atividades, né,
do plantio de determinados tipos de produtos, né? No caso aqui é a policultura, vários produtos agrícolas, né? Vários grãos. Ó, agora a paisagem urbana, na página 455 também, né? A gente ressaltou também a paisagem urbana. A gente sabe que, de acordo com o Banco Mundial, 75% da população da Europa vive em área urbana, ou seja, vive nas cidades, né? Mas tem um lado negativo, a questão do índice de desigualdade social, né? Se você for comparar o índice de desigualdade social da Europa com o Brasil, por exemplo, ou de muitos países sul-americanos, né? A Europa com certeza sai melhor nos índices de desigualdade social, né? Porque os países, principalmente sul-americanos, têm desigualdade social muito grande, como o nosso, né? Como o Brasil, por exemplo, né? E os países europeus se saem na frente, né? Porque os índices de desigualdade são mais baixos, né? Mas entretanto, também na Europa existem problemas sociais, assim como no Brasil e como outros países sul-americanos. Por exemplo, ele cita no texto a questão, a dificuldade de acesso à habitação, né? Aqui no Brasil também nós temos bastante, mas na Europa também é alto, né? A questão do acesso à habitação. Tráfego de veículo intenso, ou seja, congestionamento na Europa é constante também, né? Porque as cidades são pequenas, né? E a maioria das pessoas também tem automóvel, tem veículos, né? Tem carro. Então, congestionamento intenso, como em São Paulo, aqui no Brasil, né? Rio de Janeiro, tem períodos que tem congestionamento. Certo? Tem até rodízio de placa, né? Tem rodízio de placa para reduzir a quantidade de veículos nas ruas. Então esse é um dos problemas também, é um caos, né? Na Europa e também aqui no Brasil. A insegurança pública e a poluição também, né? Que é característico de país desenvolvido, né? Então a poluição principalmente por conta da grande quantidade de indústria que foi criada na Europa, né? Consequentemente lança muita fumaça na atmosfera, né? Então esses são os problemas europeus, né? Não é que a Europa seja um país desenvolvido que não tem problemas, tem, né? Os países ricos também têm problemas sociais, assim como o nosso, que ainda é um país emergente, que está em fase de crescimento, né? Só para ressaltar isso, né, pessoal? E também na paisagem urbana tem os problemas sociais também, né? Nas nações ricas, né? E não só os países pobres. Ainda na página 455 é o tópico diversidade econômica na Europa, né? Aqui ele vai ressaltar novamente a questão da urbanização e da industrialização dos países como a Alemanha, da França, né? Do Reino Unido, que são os países mais ricos da Europa. São países que têm o melhor PIB, né? Que é o Produto Interno Bruto, que é a soma da riqueza de um país, o que ele vendeu durante o ano, né? Página 456, a gente vai fazer uma leiturinha aqui do tópico, né? Afinal de contas, faz a hora que eu falo, né? Então a gente vai fazer uma leitura agora no texto para a gente poder compreender mais aí sobre a Europa, né? Então vai lá na página 456, tem assim no primeiro parágrafo, lá em cima, ó, o primeiro parágrafo tem um dos índices utilizados para ilustrar esse contraste é o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Em 2018, enquanto alguns países apresentavam PIB superiores a 2 trilhões de dólares, como a Alemanha, né? 3,9 trilhões o Reino Unido, 2,8 trilhões e a França 2,7 trilhões, né? Aqui são os PIBs altíssimos dos países mais desenvolvidos da Europa, certo? No caso ele cita a Alemanha, cita o Reino Unido, cita a França, né? Como os países mais ricos aí, os países com o maior produto interno bruto, que é o PIB, né? A soma das exportações. Aí continuando no segundo parágrafo, inúmeras razões explicam a diferença do PIB entre os países europeus. Entre elas podem ser citadas as atividades econômicas desenvolvidas em cada região. Ou seja, cada país tem sua particularidade, né? Por exemplo, por que o PIB da Alemanha é maior do que o da França, do que o Reino Unido? Certamente porque ela tem mais atividades lucrativas.
Certamente a Alemanha tem mais matéria-prima, né? Então não necessita importar matéria-prima vinda de outros países, né? Ou seja, nessa relação de interdependência, que a gente sabe que um país vai depender do outro, né? Dentro desse setor econômico, a gente sabe que tem um país que tem mais matéria-prima do que o outro. Certamente a Alemanha, ela sai na frente com vários tipos de matéria-prima e também tipos de indústrias, né? Fazendo com que a Alemanha se favoreça ainda mais com relação ao PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a riqueza do que um país conseguiu exportar durante o ano, né? Toda a sua lucratividade, certo? Então é isso, pessoal. Eu peço que vocês leiam mais um pouco aqui para vocês compreenderem bem, né? Atualizar aqui os PIBs dos países, né? Alemanha, Reino Unido e França, que são os países mais ricos da Europa no que diz respeito à questão econômica, né? E que as atividades econômicas desenvolvidas em cada país têm sua particularidade, né? Tem sua matéria-prima, tem sua maneira de poder gerar aquela renda. Por isso que os PIBs são diferenciados de país para país, né? Tem país que tem um PIB lá em cima, tem um PIB mais baixo, né? Então isso depende de fator econômico mesmo, indústria, matéria-prima, né? Trabalho, educação, emprego, renda, envolve muita coisa, né? Tecnologia, né? Tudo isso faz com que o país se torne com um PIB mais elevado do que o outro. Então, página 456, agora a gente vai lá para o tópico regiões agrícolas, né? Então, fala novamente na questão das técnicas modernas com maquinários e melhoramento de espécies, né? Modificação de sementes geneticamente modificadas também, né? Porque hoje você vê que a engenharia genética ela evoluiu muito, né? Tem muitos cientistas, muitos pesquisadores também na área da agricultura, né? Desenvolvendo sementes cada vez mais resistentes às pragas, né? E sem falar também no uso de agrotóxicos que os agricultores usam, né? Para produzir com melhor qualidade, entre aspas, né? Porque ninguém sabe se realmente esse produto é de alta qualidade como é um produto orgânico, né? Que a gente sabe que não passou por nenhum processo químico, que as sementes são naturais, né? Não foi para laboratório, né? Mas a gente sabe que o interesse maior hoje no que diz respeito à questão da agricultura mecanizada no mundo é a questão mesmo de vender, né? A preocupação é em vender o produto, né? E entre aspas de qualidade. Por quê? Porque utilizou agrotóxico, não houve perda na lavoura porque utilizou agrotóxico, né? Porque as sementes são geneticamente modificadas em laboratório, são mais resistentes. Tudo isso faz com que o país produza mais grãos, né? Em quantidade e qualidade, né? Que eles falam, né? Porque você pegar, por exemplo, um produto orgânico, um tomate, por exemplo, você pega um tomate orgânico, ele é menorzinho, ele tem furo às vezes, né? Porque a praga ali atingiu o fruto. E o tomate, né? Geralmente cheio de agrotóxicos, ele é grande, muito bonito o tomate, né? Então é só uma comparação que eu estou fazendo, né? Para quando vocês forem comprar frutas, vocês fazem uma análise com relação a isso. Às vezes você vê um produto, né, um fruto bonito, aí você nem imagina o quanto que foi utilizado ali química, agrotóxico, né, naquele produto, e às vezes você deixa de comprar aquele que tem só um furinho lá, que geralmente aquele é um produto orgânico, né? Então hoje fica até difícil a gente poder saber se realmente aquele produto é um produto orgânico ou um produto inorgânico cheio de agrotóxicos, né, que passou por um processo químico. Mas vamos lá. Voltando aqui à questão, ele fala também na página 456, né, ainda no primeiro parágrafo, com relação aos solos europeus, né, que o solo chamado Chernossolo, que é um solo cheio de fertilizante, é um solo, um dos melhores solos que tem na Europa, né, o Chernossolo, certo? Que esse solo ele é típico da região da Ucrânia, é um solo muito bom para a agricultura, tudo que se planta lá dá, colhe, né? Então, um solo altamente lucrativo, de qualidade, né? E os produtos também que são produzidos com ele são produtos que têm mais qualidade,
né? Mas eles plantam muito nesse solo negro, né, chamado solo chernossolo. Aí vocês vão ver as imagens, ó, do solo aqui, ó, né, do chernossolo, que é um solo típico da região da Ucrânia, na Europa. Ele vai cultivar trigo, ele vai cultivar a uva, a azeitona, né? Então são produtos de alto valor, né? E eles são cultivados mais nesses solos. E sem falar também que o clima é mais ameno, né? Porque já é um clima mediterrâneo, né? Um clima mais ameno, consequentemente eles vão desenvolver o cultivo da uva, da azeitona, né? São produtos típicos aqui, por exemplo, para nós, na região sul do Brasil, que o clima é mais frio, um pouco mais frio, né? Ainda falando na página 456, aí vocês vão ler mais embaixo também na questão do PAC, que é a Política Agrícola Comum, né? Que foi criado na Europa, virando lá na página 457, ó, fala novamente sobre a política do PAC, né? O que é o PAC? É a Política Agrícola Comum, é o próximo tópico que a gente vai ver aqui na página 457, né? Inclusive a gente vai ler sobre essa Política Agrícola Comum, né? Que é uma política protecionista, né? A Europa sempre adotou essas medidas, essas políticas protecionistas com o objetivo de dar incentivo ao agricultor europeu, para que a Europa não possa importar muitos produtos vindo de fora, inclusive do Brasil. Para o Brasil, essa política agrícola comum na Europa ela não é muito boa. Por quê? Porque o Brasil também exporta grãos para a Europa. O Brasil exporta produtos para a Europa. Então, tendo essa política protecionista que o governo lá faz na Europa, né? A União Europeia faz com o objetivo de dar subsídio aos agricultores para eles poderem produzir e, consequentemente, eles vão deixar de comprar o produto brasileiro, né? E assim de outros países também subdesenvolvidos. Então, é uma política que para o Brasil não é muito benéfica, né? Essa política agrícola comum, porque o governo europeu sempre comprou produtos vindos do Brasil, principalmente a matéria-prima, principalmente produtos agrícolas. Tendo essa política agrícola comum, vai favorecer apenas a Europa, né? E vai deixar o mundo, o restante também, dos países que vendem para a Europa e sem poder sair, vender sua produção, como no caso do Brasil, né? Então vamos lá, acho que vocês entenderam um pouco dessa política agrícola comum. Vamos para as características delas e seus objetivos, que tem bem, ó, nessas bolinhas verdes, ó, que a gente vai ler, ó. Estão vendo aí? Essas bolinhas verdes são as características que vocês vão acompanhar aí. Então, o primeiro objetivo, aumentar a produtividade agrícola por meio de incentivo ao progresso técnico, assegurando o desenvolvimento racional dos fatores de produção, né? Então, sempre o governo investiu na questão do incentivo também, de técnicas, né, cada vez mais modernas para produzir. Assegurar renda e qualidade de vida à população agrícola, né? Aqui a questão dos trabalhadores, né, assegurar a renda dos trabalhadores e a qualidade de vida dessa população, né, que trabalha com agricultura também, certo? A questão de remuneração, carteira assinada, tudo isso está dentro da política agrícola comum europeia, né? O outro, regulamentar os mercados produtores e consumidores, estabelecendo regras e limites de comércio. Olha, ó, estabelecendo regras e limites de comércio, ou seja, alguns produtos o Brasil não consegue vender para a Europa mais. Por quê? Porque o governo ele dá esse subsídio. O que é subsídio? É um valor de dinheiro X para incentivar os agricultores da Europa a produzir, né, grãos para poder vender dentro, para o dinheiro circular dentro da Europa. De certa forma, é uma política voltada para a União Europeia, para o beneficiamento da Europa. Mas, por outro lado, os países que vendiam produtos agrícolas para a Europa acabam perdendo, no caso nosso, o Brasil, né? Então, acaba perdendo por conta dessa regulamentação de mercados, né? Ou seja, tem regras, tem um valor X em que o Brasil pode vender o produto lá para a Europa. Outra, garantir a segurança alimentar e o abastecimento, né? Também é um dos benefícios da questão da agricultura
no mundo, né? Garantir a segurança alimentar e o abastecimento. Preservar paisagens e zonas rurais, né? Questão do desmatamento, controle das matas também, né? A política ambiental, né? Promover uma agricultura ambientalmente sustentável, né? O que é a agricultura sustentável? Você produzir o necessário para aquela população vigente, né? A população atual, pensando nas futuras gerações. Ou seja, eu não posso simplesmente andar desmatando aí, porque daqui a pouco meus netos não vão ver mais mata daqui a um tempo, né? Então, se não ocorrer essa questão de uma política voltada para a questão da preservação também do meio ambiente, né? Porque tudo a gente retira da natureza realmente, só que tem que ser retirado de forma racional, inteligente, para que não cause tantos impactos, né? Ao meio ambiente, porque a gente também quer deixar esse planeta para as próximas gerações, né? As pessoas que virão aí, né? Que estão nascendo hoje, que são pessoas que vão assumir, né? A sociedade aí vigente, atual. Então tem que deixar também o planeta preservado, conservado para as futuras gerações, né? Então por isso que se fala nesse desenvolvimento sustentável, certo? O outro tópico é na página 458, que fala sobre a industrialização e urbanização da Europa, né? Então a gente já lembra da questão do século XVIII, XVI, da expansão marítima europeia, né? E que as populações começaram a desenvolver embarcações com o objetivo de explorar terras que não tinham, vamos dizer, terras que não tinham dono, no caso a África, a América, né? A Oceania, são terras, vamos dizer, na época sem dono. Então, as grandes expedições marítimas no século XVI, no século XV e XVI, né, fez com que ocorresse a questão da exploração das terras, como no caso aqui o nosso país, o Brasil, né?